Primeira carta de Pedro, capítulo 4. Versículo de número 7. Primeira carta de Pedro, capítulo 4, versículo de número 7, vai nos dizer assim: mas o fim de todas as coisas está próximo, portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. Amém? Podem sentar? Queridos, dentro deste tema que estamos trabalhando, o tempo que nos resta, baseado dentro deste capítulo 4, nesta primeira parte do capítulo, do versículo 1 ao versículo de número 11, nós vamos falar hoje sobre a terceira atitude que o cristão precisa ter para que nós possamos nos tornar aquilo que Deus quer que sejamos. Na primeira parte, falamos sobre uma atitude militante contra o pecado. Na segunda, falamos sobre uma atitude paciente para com os perdidos. E hoje nós vamos falar sobre esta terceira atitude. E qual é? Uma atitude de expectativa para com a volta de Cristo. Este capítulo 4, este versículo 7, melhor dizendo, eu gostaria de dividi-lo em 3 partes nesta noite, para nós pensarmos, refletirmos sobre o que Pedro está nos ensinando, aquilo que ele falou aos seus leitores naquela época e o que fala conosco nos dias atuais. Primeiro, veja bem, Pedro vai fazer uma afirmação. Pedro vai dizer, no primeiro ponto, ele vai dizer assim: o fim de todas as coisas está próximo. Mas por que Pedro fala sobre isso? Precisamos entender o contexto em que a carta foi escrita. Você sabe muito bem que os cristãos, cujos quais Pedro endereça esta carta, eram pessoas que estavam passando por um período de grande perseguição. A sua fé estava sendo fortemente atacada. Aqueles que outrora estavam vivendo uma vida de pecado e se converteram a Cristo, agora estavam sendo terrivelmente afrontados pelos seus adversários. O Império Romano estava perseguindo os crentes. Pedro os incentiva, durante toda esta carta, a que mesmo diante de toda a perseguição que eles estavam vivendo, eles mantivessem a fé no Senhor. Então, esta palavra, neste versículo 7, serve de alento a quem estava sofrendo. Ele vai dizer que o fim de todas as coisas está perto, está próximo. Portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. Pedro está falando aos seus leitores e a nós o que não só eles, mas todo o povo, toda a igreja primitiva esperava. Eles esperavam que Jesus voltaria em seu tempo. Esta era a esperança deles. Por isso nós vemos no livro de Atos dos Apóstolos eles se desprenderem totalmente de seus bens. Por quê? Pensavam eles, se Jesus está para voltar,
se Jesus já vai voltar para nos buscar, então eu não tenho necessidade de possuir bens. Aí a Bíblia vai dizer que eles vendiam tudo o que eles tinham e depositavam o dinheiro nos pés dos apóstolos. Um período em que a igreja se desprendeu do materialismo, de uma forma até mesmo desequilibrada, porque eles achavam que Jesus voltaria no tempo deles. Paulo, quando escreve sua carta aos crentes de Roma, capítulo 13, versículo 11, Paulo vai dizer que a nossa salvação está hoje mais perto, mais próximo do que quando nós cremos. Primeira carta de João, capítulo 2, versículo 18, o apóstolo do amor vai dizer: filhinhos, é já a última hora. Essa era a expectativa dos crentes primitivos. Esta era a expectativa da igreja daqueles dias, que Jesus voltaria no seu tempo, no tempo deles, quando eles ainda ali estivessem. O escritor da Epístola aos Hebreus segue a mesma linha de pensamento. Veja o que diz o escritor da Epístola aos Hebreus no capítulo 10 e no versículo de número 25, a parte B do versículo, quando ele diz assim: e tanto mais, à medida que vedes que aquele dia se aproxima. Ele está falando de exortarmos uns aos outros. Veja bem, não abandonando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes exortando-nos uns aos outros. E tanto mais, à medida que vedes que aquele dia se aproxima. O escritor da Epístola aos Hebreus está exortando os crentes de sua época a que permaneçam firmes. Tiago, então, no capítulo 5, veja lá, Tiago, capítulo 5, e o versículos de número 8 e 9, ele então nos dá um alerta nestes versículos. Sede vós também pacientes, fortalecei os vossos corações, porque a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns contra os outros, a fim de que não sejais condenados. Contemplai o juiz que está à porta. O juiz que está à porta. Tiago exorta os crentes de seu tempo a que vivam uma vida casta, uma vida equilibrada, uma vida moderada. Esta é a razão de Pedro então enfatizar no versículo 7 deste capítulo 4, que o fim de todas as coisas está próximo. Agora veja bem, porque essa expressão está próximo, na sua raiz, no original do grego, nos traz a ideia de que este tempo é chegado. É a mesma palavra no grego usada para falar sobre a vinda de Cristo e do seu reino. É a mesma palavra usada no Evangelho de Mateus, capítulo 3, e o versículo 2. No Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 15. No Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 9, e na carta aos Hebreus, capítulo 10, no versículo 25, que nós lemos ainda há pouco. Por que Pedro fala desta maneira? Porque esta deve ser a motivação do crente, a nossa esperança. Se eles naqueles dias já esperavam Jesus, muito mais nós, nos dias de hoje, muito mais a nossa geração, se eles naquele tempo já eram exortados a viverem uma vida resguardados de tudo aquilo que os afastava do Senhor, quanto mais a igreja dos nossos dias somos até hoje
exortados por Deus a nos apartarmos de tudo aquilo que nos afasta do Senhor. Porque se naqueles dias Paulo, escrevendo aos Romanos, vai dizer que a nossa salvação está muito perto agora do que quando nós aceitamos a fé, muito mais agora nos nossos dias. Jesus Cristo está às portas. Se João já escrevia em sua primeira carta que era já a última hora, eu acredito que estamos vivendo os últimos segundos da igreja na face desta terra. Se eles estavam vivendo desta maneira, preocupados com a volta de Jesus, este pensamento não deve ser diferente nos nossos dias. Queridos, não é porque este fato não aconteceu nos dias deles que a promessa do Senhor está invalidada. Porque Pedro, no capítulo 3, ratifica a sua certeza. Capítulo 3 de sua segunda carta. Vamos ver alguns versículos para que você compreenda que Pedro, mesmo não vivendo, mesmo sabendo que Jesus poderia até mesmo não vir em seus dias, mas ele cria na promessa. A promessa estava enraizada em seu coração. Veja o que a palavra de Deus nos diz, capítulo 3, versículo 9, da segunda carta de Pedro. Versículo 9: o Senhor não é tardio a respeito de sua promessa, ainda que alguns a têm por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que nenhum se perca, senão que todos cheguem ao arrependimento. Versículo 10: mas o dia do Senhor virá como um ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos hão de derreter com calor intenso, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Versículo 14: por isso, amados, visto que aguardamos estas coisas, sede diligentes, para que por ele sejais achados em paz, sem mácula e irrepreensíveis. A palavra de Deus ratificando a volta de Jesus. João, no último capítulo do livro do Apocalipse, Apocalipse 22, ele vai relatar a fala do Senhor. Jesus falando no versículo 20 do capítulo 22 do livro do Apocalipse, diz-nos assim: aquele que testifica estas coisas diz: certamente eu venho rápido. Amém. Assim seja. Vem, Senhor Jesus. Esse precisa ser o anseio de nossa alma. Este precisa ser o desejo dos nossos corações. Este precisa ser o clamor da igreja. Mas precisamos entender uma coisa: que Cristo, em texto nenhum da Bíblia, marca dia e nem hora para o seu retorno. A Bíblia, ela vai nos dizer com toda a certeza que Jesus voltará. Ela não diz o dia, ela não diz a hora. O que Pedro está nos dizendo é uma certeza que o fim está próximo. O fim de todas as coisas está próximo. Quando vai acontecer? Não sabemos. A única coisa que temos é que a Bíblia nos mostra, o próprio Senhor Jesus
nos mostra sinais que mostrariam, que evidenciariam para a igreja do arrebatamento, para a geração do arrebatamento, sinais que evidenciariam que a volta dele está próxima. E estes sinais nós temos observado, nós temos contemplado em nossos dias, temos visto a nossa volta e olhamos a Bíblia Sagrada, vemos que todos os sinais descritos na Bíblia estão se cumprindo. Agora, quando nós olhamos para a palavra do Senhor, nós vemos o próprio Jesus nos exortando a que estejamos vigilantes, a que venhamos estar atentos. Veja o que Jesus nos fala no Evangelho segundo escreve Mateus, capítulo 26, melhor dizendo, 24, Mateus 24, versículo 35, veja só, o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Jesus está dizendo o quê? Que as palavras dele cumprir-se-ão na íntegra. Aquilo que ele fala acontece. Aquilo que ele fala não é digno dos homens duvidarem. Ele coloca duas coisas, dois elementos que são impossíveis ao ser humano imaginar que possa se passar. Ele fala: céu e terra pode passar, mas as minhas palavras não passarão. Ele coloca a sua palavra como fonte segura, como fonte digna de certeza, de aceitação. Ele coloca a sua palavra em um patamar de segurança, até mesmo acima do firmamento, dos céus e da terra. Ele diz: o céu e a terra pode passar, mas as minhas palavras jamais passarão. As minhas palavras cumprir-se-ão na íntegra. E então ele diz: mas daquele dia e hora nenhum homem sabe, não, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. Ele diz: ninguém sabe. Quando Jesus fala isso aqui, ele fala como homem, e nem ele sabia. Capítulo 28 do Evangelho de Mateus, quando ele então diz: todo o poder me é dado no céu e na terra, depois de sua ressurreição e ascensão, então ele recebe o poder, ele novamente, ele então, assunto aos céus, ele então hoje sabe o dia de sua volta. Mas quando ele profere estas palavras, ele de fato diz: desse dia e hora, ninguém sabe. Mas veja ainda, versículo 42 deste mesmo capítulo: vigiai, portanto, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Versículo 44 deste mesmo capítulo: por isso estai vós prontos também, porque a hora que não pensais, o Filho do Homem virá. Quando eu leio o texto desta primeira carta de Pedro, no capítulo 4, e eu vejo Pedro dizendo que o fim de todas as coisas está próximo, e eu vejo Jesus dizer que deste dia e hora ninguém sabe, mas ele nos deixa uma ordem: vigiai.
estai atento, orai. Ele usa aqui a figura do pai de família em Mateus 24. Ele diz, porque se o pai de família soubesse a que vigília da noite viria o ladrão, ele então guardaria, se prepararia para guardar a sua casa, mas ele não sabe. Ele diz, desta mesma forma, o Filho do Homem vai vir numa hora em que você não pensa, na hora em que você não espera. Ele diz que será como nos dias de Noé, todos estarão desapercebidos, preocupados somente com as coisas desta vida, comida, bebida, casar, dar-se em casamento. Ele diz que será semelhante aos dias de Noé, até o dia em que Noé entrou na arca. Muitas pessoas lá fora só darão conta do arrebatamento da igreja, esta verdade bíblica, esta verdade das Escrituras, quando então a igreja for arrebatada. Por isso, a palavra de Deus para a sua igreja é o fim de todas as coisas está próximo, é chegado. Precisamos viver como se Jesus fosse voltar agora. Precisamos viver a vida cristã como se Jesus fosse voltar todo dia. Não, mas ele não voltou hoje, não importa. Ele poderá voltar amanhã. Ele não veio nesta madrugada, não importa. Ele poderá voltar na outra madrugada. Ah, ele não veio na outra, não importa. Eu estou aguardando. Venha ele hoje, venha ele amanhã, venha ele daqui 1 ano, daqui 10, daqui 20, não importa. A palavra do Senhor diz que precisamos estar preparados para o dia em que o Senhor virá para nos buscar. Amém? Amém. Aleluia. Mas o segundo ponto, dentro deste versículo 7, ele vai dizer, o fim de todas as coisas está próximo, portanto, sede sóbrios. Sede sóbrios. Ô irmão, essa expressão sede sóbrios quer dizer ser bem equilibrado, ser alguém autocontrolado. Sobriedade aqui neste texto, a palavra do original ela traz, no original do grego ela traz a ideia do equilíbrio físico, falando sobre o uso de vinho, de bebidas alcoólicas, falando que os crentes daquela época não poderiam se embriagar com o paganismo. Pedro usa a figura da embriaguez para mostrar à igreja que ela precisa ser uma igreja equilibrada. O que Pedro está tratando? Pedro está tratando o que Paulo trata em sua carta aos crentes de Tessalônica. Por quê? Porque ao saberem que Jesus estava às portas, que Jesus poderia voltar a qualquer momento, e como eles criam que Jesus viria em seus dias, além de muitos se desprenderem de seus bens materiais, outros não queriam saber de mais nada, nem de trabalhar. Então o que Pedro está dizendo com esta palavra, sede sóbrios, sede equilibrados, é para evitar 2 extremos. Quais são os 2 extremos que Pedro quer evitar? Pedro quer que evitemos ser aquele sonhador preguiçoso. E ele trata sobre isso Paulo trata sobre isso
em sua segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 3, vamos ler. Segunda aos Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 6 até o versículo 12, nos diz assim: nós vos mandamos, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que andar desordenadamente, e não segundo a tradição que recebeu de nós, porque vós mesmos sabeis como convém seguir-nos, pois que não nos portamos desordenadamente entre vós, nem comemos o pão de homem algum de graça, mas com trabalho e fadiga, trabalhando noite e dia, para não sermos pesados a nenhum de vós, não porque não tivéssemos poder, mas para vos dar em nós mesmos exemplo para nos imitardes, porque quando ainda estávamos convosco, isto vos mandamos, que se alguém não trabalhar, não coma também, porquanto ouvimos que há alguns entre vós que andam desordenadamente, não trabalhando, antes intrometendo em assuntos alheios. A esses tais, porém, mandamos e exortamos, por nosso Senhor Jesus Cristo, que trabalhando com sossego, comam o seu próprio pão. Paulo exorta alguns de Tessalônica que estavam vivendo desordenadamente. E ele diz: não estão querendo trabalhar, estão sendo preguiçosos. Esse é um extremo que Pedro quer evitar, exortando os seus leitores a serem sóbrios. O outro é a não nos tornarmos fanáticos, zelosos. Aquela pessoa que vive não a liberdade da religião cristã, não a liberdade do cristianismo, mas o fanatismo. Nós precisamos evitar os dois extremos. Então Pedro vem e diz: sede equilibrados. Vivam a vida cristã de modo equilibrado. O que Pedro está dizendo? Vocês precisam viver com a cabeça no céu, mas os pés na terra. Não é porque Jesus vai voltar que então vocês vão deixar as coisas desta vida, vão deixar de trabalhar, vão então viver às custas de pessoas. Não! Vocês precisam viver a vida de vocês, trabalhar pelo pão de cada dia, porém, não esquecendo que Jesus voltará. Não esquecendo que, embora vocês estejam trabalhando nesta terra pelo pão que alimenta o corpo físico, vocês precisam ter por prioridade o pão que alimenta a alma, o pão que fortalece a alma. Precisamos trabalhar pelo pão que alimenta a vida física, o corpo físico, mas não podemos nos esquecer que este corpo terreno um dia vai deitar ao pó, vai voltar ao pó, vai deitar à tumba fria, e a nossa alma precisa estar saudável, precisa estar sadia, precisa estar limpa pela palavra de Deus. Então Pedro está dizendo: vocês não podem ser preguiçosos a ponto de não quererem trabalhar, mas não podem ser fanáticos. Precisam viver a vida cristã de modo equilibrado. O equilíbrio
entender, Jesus vai voltar. Jesus vai voltar. Mas até que Ele volte, eu estou aqui aguardando a sua vinda, vivendo para com Deus fielmente. Mas eu estou trabalhando dia a dia. Não é pecado você juntar dinheiro. Não é pecado você possuir riqueza. Pecado é você ser possuído pela riqueza. Você ser possuído pelos bens materiais. Isso é pecado. Isso é pecado. A única coisa que a Bíblia chama de Senhor é a riqueza, é o dinheiro. Porque se nós não vigiarmos, Ele torna Senhor da nossa vida. Jesus vai dizer, ninguém pode servir a dois senhores. Porque você pode agradar um e desagradar ao outro. Nós não podemos servir a Deus e a Mamon. Precisamos manter a nossa mente no céu. Paulo diz isso. Se já ressuscitastes com Cristo, pensai nas coisas que são de cima, não nas que são da terra. Mas eu preciso estar com os pés na terra. Andamos nesta terra. Ainda vivemos nesta terra. Caminhamos por ela. E eu e você precisamos andar por ela de forma equilibrada, autocontrolados. Por isso é de suma importância buscarmos em Deus gerar o fruto do Espírito. E um dos gomos do fruto do Espírito que nós mais precisamos hoje é o domínio próprio, é o autocontrole, é o equilíbrio, a sobriedade. Amém? Amém. Terceiro ponto, antes de entrarmos no terceiro ponto, eu quero deixar para você aqui 10 mandamentos. 10 mandamentos que Pedro dá para nós vivermos de forma sóbria e equilibrada quanto à vinda de Cristo. Neste capítulo 4, ele nos dá 10 mandamentos. No versículo 7, ele diz, sede sóbrios. Ainda no versículo 7, ele diz, vigiem em oração. Versículo 8, ele diz, tenham amor fervoroso. Versículo 9, ele vai dizer, sejam hospitaleiros. Versículo de números 10 e 11, ele vai dizer, ministrem seus dons espirituais. Versículo 12, ele vai dizer, não estranhem a ardente prova, o fogo que pode vir sobre vós. Não estranhem. Versículo 13, ele diz, regozijem-se, se alegrem no processo de purificação através do fogo. Ele vai dizer ainda, nos versículos 15 e 16, não se envergonhem. Ele vai dizer ainda do versículo 16 ao versículo 18, glorifiquem a Deus. E no versículo 19, o 10º mandamento, entreguem-se a Deus. 10 mandamentos que Pedro nos dá. E que se nós seguirmos estes mandamentos à risca, nós vamos viver de forma equilibrada. Porque se eu entrego a minha vida a Deus, se eu me entrego a Deus, eu descanso.
as ardentes provas vêm sobre as nossas vidas e eu glorifico. Eu não estranho, porque eu vou entender que antes de mim, muitos homens passaram e foram provados pelo fogo e venceram. Muitos foram cerrados, foram cortados ao fio da espada, mas não negaram o Senhor, não negaram o seu mestre, não negaram o seu Salvador. E ainda que tenhamos, como eu disse no fim de semana, a nossa cabeça cortada e posta em uma bandeja de prata, nós estaremos com o Senhor na eternidade. Não estranhe. Quando eu entrego a minha vida ao Senhor, eu descanso e sei que tudo aquilo que me sobrevém é necessário para o meu crescimento, para o meu amadurecimento, para que a cada dia eu possa me aproximar mais e mais do meu Senhor. Amém? Para concluir, ainda no versículo 7 aí, ele vai dizer: mas o fim de todas as coisas está próximo, portanto sede sóbrios e vigiai em oração. Pedro indica aqui toda forma de oração, seja ela pública, seja ela privada, toda forma de oração. Pedro vai dizer: vigiai em oração. E por quê? Porque a oração é o canal que liga o crente com o seu Salvador. A oração, ela é a respiração da alma. Um crente salvo na pessoa bendita de Jesus precisa viver uma vida de oração. Não adianta nós termos o conhecimento da letra se não orarmos, se não investirmos tempo com Deus. Nenhum relacionamento ele prospera se não houver diálogo. E a oração é um diálogo entre criatura e Criador, entre o nosso Salvador, entre nós e o nosso Senhor. Quando nós falamos com Deus, quando nós abrimos o nosso coração com Ele, falamos e desabafamos com Ele, nós mostramos humildade em reconhecer que nada somos e que somos inteiramente dependentes de Deus, que precisamos dEle, que dependemos dEle. Então, a igreja, se quiser alcançar um nível de comunhão com Deus, não há outro caminho a não ser o caminho da oração. Há um hino na harpa cristã que diz assim, que Jesus teve completa vitória, porque sempre viveu em oração. A Bíblia vai dizer que Elias era um homem comum, sujeito às mesmas paixões do que nós, como nós ouvimos na festa aqui no domingo. Mas ele orou e Deus cerrou o céu, orou outra vez e Deus abriu o céu. Mostra o quê? Relacionamento. A Bíblia vai mostrar o próprio Deus falando que com os outros profetas que porventura pudessem haver em Israel, ele diz a Arão e Miriam: Arão e Miriam, eu gostaria que eles fossem apresentados a mim, para que eu pudesse conversar com eles através de sonhos e visões. Mas o meu relacionamento com Moisés é diferente. Com ele eu falo face a face, como qualquer fala com o seu amigo. Moisés era um homem de carne e osso como nós, mas ele tinha algo que falta para a igreja dos dias de hoje: relacionamento
com Deus. É lindo nós olharmos a história da igreja primitiva, a história de Pedro, Paulo, Tiago e muitos outros. É lindo nós olharmos a história dos pais da igreja. É lindo nós olharmos a história dos mártires da fé. Mas eles tinham algo que falta à igreja de hoje: vida de oração. Aí a gente diz, quando lemos Atos, dizemos: Jesus batizava, Jesus dava dons, Jesus ressuscitava morto, Jesus curava. Quando então Jesus é assunto aos céus, os discípulos, os apóstolos curavam. Os lenços, os aventais de Paulo curavam. A sombra de Pedro era capaz de arrancar enfermidades e demônios. Por que Deus não faz hoje? Deus mudou? Não, Deus não muda. O problema é que a nossa geração mudou. A nossa geração não tem mais relacionamento com Deus. A nossa geração é uma geração que investe tempo em muitas outras coisas, menos em oração. A nossa geração é uma geração que acha chato, que acha algo sem graça falar com o Pai. Ou a igreja da pós-modernidade se volta às Escrituras e à prática da oração, ou corremos o grande risco de nos tornarmos Laodiceia, uma igreja morna, uma igreja tomada pelo secularismo, pelo liberalismo e pelo sincretismo religioso. Mas Deus não quer isso para nós. Então Ele nos exorta nesta noite: o fim de todas as coisas está próximo, portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. A única coisa que nos afastará do pecado é a oração. Eu ouvi uma mensagem quando eu era ainda jovem e estava na mocidade lá no Brasil, e que isto eu não me esqueço nunca mais. Um pregador vindo de Santa Bárbara do Oeste, ele disse: ou a oração te afasta do pecado, ou o pecado te afasta da oração. Isto marcou o meu coração, marcou a minha alma. Ei, queridos, a igreja precisa voltar a andar de joelhos. Ou então viveremos somente de histórias do passado. Eu fazia, Deus me usava. Deus não está preocupado com quem você foi, Deus quer saber quem você é. Deus te usou e você pregou e fez e aconteceu no passado. Isso o próprio nome diz, é passado. Deus quer saber quem você é hoje. Qual é o nível de comunhão com Deus que você tem hoje? Ah, mas eu no passado era alguém que vivia uma vida de pecado, e hoje continua na prática do pecado, ou você abriu mão do pecado para viver uma vida íntegra e reta diante do Senhor? Quem você é hoje? É isso que o Senhor quer saber. E você pode dizer: pastor, mas Deus conhece. Eu sei que Deus conhece. Salmista no Salmo 139 vai dizer assim: Senhor, Tu me sondaste, Tu me sondas, me conhece. Ele vai dizer no Salmo 139 que não há lugar que o ser humano possa ir que ele consiga se esconder da face de Deus. Aonde quer que nós possamos ir, Deus sabe e estará lá. Mas Ele quer nos encontrar
no particular. Precisamos falar menos ou falar nada com os homens e falar mais com Deus. Precisamos visitar com frequência, ou melhor, diariamente, o quartinho da oração. Jesus disse: entra lá no teu quarto, fecha a tua porta e o teu pai vai te ouvir em secreto. O segredo do quarto da oração, o segredo da revelação de Deus através de uma vida de relacionamento. Quando Deus quer nos revelar algo, Ele nos leva para o quartinho da oração. Ele nos leva para o particular. Ele nos tira do meio da multidão. Os discípulos estavam no meio da multidão. Jesus os tira da multidão para falar com eles de coisas eternas. As coisas celestiais só nos serão reveladas no secreto com Deus, no quartinho da oração, no tete a tete com Deus, no face a face com o Senhor. Ainda que as lutas sufoquem a sua alma, dobre o joelho, ainda que as lágrimas embarguem, misture-se com as palavras e você não consiga falar. Deus é intérprete de lágrimas e sabe o que você precisa, conhece o significado de cada uma delas. Paulo, para eu concluir, em sua carta aos Efésios, capítulo 6, versículo 18. É o texto em que ele fala sobre a armadura de Deus, a partir do versículo 10. E ele vai falando sobre todas as partes dessa armadura. E ele fecha, ele encerra com a oração. Ele diz, no versículo 18: orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso, com toda perseverança e súplica por todos os santos. 19. E por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra, com confiança, para fazer conhecido o mistério do Evangelho. Paulo exorta a igreja, os crentes em Éfeso, a que orem, a que busquem, a que vigiem em oração e que sejam perseverantes na prática dela, para que portas se abram. Esta carta aos Efésios, Paulo vai falar sobre um relacionamento mais próximo com o Senhor, sobre uma vida mais próxima. E ele diz que isso só é possível por intermédio de uma vida de oração. Amém? Fica de pé, por favor.